Olá, meu nome é Jennifer Lorenzini, eu sou acadêmica do terceiro ano de odontologia aqui da Unipar, do campus de Cascavel, e esse trabalho foi elaborado por mim, juntamente com Larissa Marchiori, Camila Martin, Vinícius Oliveira, Leonardo Marcos e orientado pela professora Luísa Pessali, o qual foi intitulado Quais os efeitos da utilização de PPRs flexíveis a longo prazo? Bom, atualmente, boa parte da população, principalmente a população idosa, possui ausência parcial de elementos dentários, o que acontece devido a algum acidente, trauma ou patologia dentária. Mas independente de como o paciente chegou nesse estado, o que realmente importa é as consequências disso. Os pacientes que possuem ausência dos elementos dentários parcialmente, eles possuem déficits na alimentação, problemas na articulação temporomandibular, problemas oclusais, fonéticos e também interferem na estética do paciente, que, querendo ou não, acaba interferindo também no psicológico do paciente e acaba afetando de maneira negativa a sua vida. Para suprir essa necessidade dos pacientes, há muito tempo atrás foram desenvolvidas as próteses parciais removíveis, que devolvem esses pacientes a função e a estética. No entanto, por apresentar metais na sua composição, feixes metálicos acabam interferindo na estética de alguns pacientes, comprometendo, assim, a autoestima de alguns desses pacientes. Por isso, foram desenvolvidas também as PPRs flexíveis, que prometem devolver a função, mas principalmente a estética, pois não possuem metais em sua composição. Portanto, esse trabalho objetivou relatar as principais vantagens e desvantagens dessas PPRs flexíveis e relatar também as possíveis consequências da utilização dessas PPRs a longo prazo. As PPRs convencionais, elas possuem metais na sua composição, o que acaba, dependendo do caso, da situação do paciente, acaba expondo os feixes metálicos quando o paciente sorri ou quando o paciente fala, e isso acaba incomodando o paciente de certa forma. Por isso, as PPRs flexíveis foram desenvolvidas e vem ganhando bastante espaço na odontologia atual, tanto entre os pacientes quanto entre os profissionais. Elas apresentam como principais vantagens a sua biocompatibilidade, são hipoalergênicas, além de ter um baixo custo em relação a implantes, por exemplo, e principalmente a questão da estética, porque devido ao seu material serem feitas à base de dentes artificiais com a resina termoplástica, isso confere mobilidade, dando uma sensação de conforto ao paciente, essa mobilidade da PPR, e também confere a semelhança mucosa-oral, o que esteticamente é mais agradável de se ver. No entanto, como desvantagens, elas apresentam fácil pigmentação. Os cirurgiões dentistas eles encontram bastante dificuldade em realizar polimento, reembasamento e desgastes devido ao material dessas PPRs. Elas possuem um alto custo de produção e elas também podem causar danos ao periodonto de sustentação, porque como elas não possuem grampos, a PPR ela recobre toda a cervical dos dentes pilares. E isso acaba, em alguns casos, criando ângulo morto, o que, dependendo da higienização do paciente, pode levar ao acúmulo de resíduos alimentares e levar, posteriormente, a danos periodontais. Além disso, é importante lembrar os princípios básicos para que uma PPR tenha bom funcionamento, que é retenção, sustentação e estabilidade. Isso se dá por meio dos grampos, apoios e nichos, que as PPRs convencionais possuem. Já as PPRs flexíveis, elas não possuem isso. Por isso, não é necessário desgaste dentários para a sua introdução. Por outro lado, a distribuição das forças mastigatórias ao longo eixo do dente pilar não acontece da mesma maneira que uma PPR convencional. Uma PPR convencional é muito melhor essa distribuição de forças. A retenção de uma PPR flexível é bem inferior a uma PPR convencional. Por isso, o cirurgião dentista deve ficar atento às indicações dessas PPRs flexíveis, pois elas devem ser indicadas apenas em casos de alergia a metais dos pacientes, né? Ou em situações temporárias. Pois como elas não possuem retenção e distribuição de forças suficientes, isso pode levar a sérios danos, reabsorção do rebordo alveolar e principalmente levar à migração dos elementos dentários a longo prazo, quando utilizadas a longo prazo. Portanto, concluímos que essas PPRs não devem ser indicadas de maneira arbitrária, deve ter uma indicação adequada, buscando evitar problemas futuros a longo prazo, como a migração dos elementos dentários e danos ao